Alhamdulillah. Em 10 de agosto, Greenpeace e a Mesquita Islamic Association of Greater Detroit, em Troy, Michigan, receberam calorosamente vizinhos de diversas origens em nossa casa aberta. Os convidados vieram de origens diversas: ateus, cristãos, sikhs, hindus e judeus, unidos pela curiosidade em comum de aprender sobre o Islã. Nossos visitantes participaram de várias atividades: exposições de pôsteres sobre os fundamentos do Islã, a história dos muçulmanos nos Estados Unidos da América e o papel e a honra das mulheres no Islã. Estandes interativos com óculos realidade virtual, Greenpeace, exibindo vídeos curtos sobre o Islã e uma estação para experimentar o hijab. Rena para mulheres, estande de Dawah com Alcorão e literatura islâmica gratuitos e um delicioso almoço. O destaque do dia foi o Islamismo 101 com o Dr. Sabil Ahmed, diretor do Greenpeace. Com simpatia, humor e quizzes, Dr. Sabil Ahmed apresentou os fundamentos do Islã, as contribuições muçulmanas para a ciência e tecnologia e a rica história dos muçulmanos na América. Os convidados podiam perguntar qualquer coisa sobre o Islã, sem restrições. Um momento marcante ocorreu quando um deles compartilhou algo. Já passei de carro por esta mesquita várias vezes, mas só entrei após receber seu convite pelo correio. Estou muito feliz por vir com minha família. Aprendi bastante sobre a honra e os direitos que o Islã dá às mulheres. Agradecemos a todos os convidados que estiveram conosco e oramos para que Allah aceite nossos esforços. Amém. Tudo bem. Então, antes de começar, eu acho que nosso jovem aqui, qual é o seu nome? Safan. Safan. Safan vai fazer uma breve demonstração da recitação do Alcorão em árabe. E, como vocês podem ver, ele não tem nenhum aparelho na frente dele, nenhum livro, ele vai recitar de memória. E ele não é único. Quase todo muçulmano, na verdade, todo muçulmano aqui, memorizou grandes trechos do Alcorão. Quando fazemos as 5 orações diárias, como viu na segunda oração, não usamos livro nem aparelho. Recitamos de memória o que é um milagre. Safan, qual capítulo do Alcorão você está recitando? Eu vou ler a Surata Al-Fatiha. Então ele vai recitar o primeiro capítulo do Alcorão, que tem 7 versículos. Seja bem-vindo, irmão Safan. Pode começar. Certo. Amém. Com uma passagem muito importante do Alcorão. E essa passagem está no capítulo 49, versículo 13. E Deus, dirigindo-se a todos nós e a toda a humanidade, Deus está dizendo que toda a humanidade, toda a espécie humana, eu os criei de um único homem e uma única mulher e os fiz em nações, povos e tribos, para que vocês se conheçam uns aos outros. Não para que vocês se odeiem, desprezem ou discriminem uns aos outros, mas para que se conheçam. Então Deus diz que o melhor entre vocês é aquele que é bem educado, temente a Deus e piedoso. Espero e oro para que, guiados por Deus, possamos criar sociedades justas, morais e unidas, alcançando uma paz amorosa. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por virem. Tudo bem, está certo. Certo? Então a pergunta é, qual é o status? O que o Islã diz sobre fazer um túmulo e realizar alguns rituais ao redor do túmulo, correto? Estou entendendo direito? Sim. Tudo bem. Então, o Islã, o que dizemos é que uma vez que a pessoa morre e é enterrada, ela vai ressuscitar novamente no dia do juízo final. Agora, um muçulmano não deve fazer rituais em torno dessa pessoa. Como algumas pessoas, o que elas fazem é dar voltas ao redor, colocar flores, ir lá e chorar e tomar aquela pessoa como mediadora. Então, elas fazem todos esses rituais que são desencorajados ou proibidos no Islã.
No Islã não há o conceito de mazar. Dizemos que devemos orar pelos entes queridos falecidos e multiplicar as boas lições que nos deixaram. Podemos dar caridade em nome deles. Essa é a forma de ajudá-los, mas sem fazer um mazar ao redor do túmulo dessa pessoa. Mas se alguém fizer isso, certo? Sempre há boas e más pessoas, muçulmanos instruídos e não instruídos. Há muita influência cultural envolvida. Portanto, se alguns muçulmanos fazem isso, não seguem o Alcorão nem o exemplo do profeta. Sim, pelo microfone. Não é microfone, desculpe, Tom. Fui criado como católico e meu vizinho, anos atrás, se mudou para cá, ele era muçulmano, e eu nunca tinha conhecido ou conversado com um muçulmano. Foi meio que uma revelação para mim. Sem saber o que esperar, indo pelo que a mídia diz e tudo isso, coisas desse tipo. O que eu descobri foi, e eu disse isso para o meu vizinho não faz muito tempo, que ele é o melhor cristão que eu conheço. E não digo isso por desrespeito. O que quero dizer é que muitas coisas sobre as quais você falou, sobre como viver, como estar com as pessoas e como se importar com elas, são coisas que li na Bíblia, que eu entendo. Muita gente não vive isso atualmente. E meu vizinho demonstrou tudo isso de forma consistente, oferecendo ajuda, oferecendo comida, paz e amor. Não é sobre o que vemos na televisão ou nas redes sociais. Seguindo em frente, o que você quer que as pessoas saibam sobre o maior equívoco que você percebe em todas essas conversas? E se sim, se alguém viesse me fazer uma perguntinha, minhas crenças sobre tudo isso, o que eu deveria dizer para elas? Como posso mudar a perspectiva delas? Tudo bem. E abrir os olhos delas. Tudo bem, muito bom. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Tom por ter feito essa pergunta, certo? Resposta longa para uma pergunta. E um bom feedback também, sabe, vindo aqui. Então, qual poderia ser algum ou talvez o maior equívoco? Sabe, na verdade, houve uma pesquisa feita pelo Usatoday.com e eles perguntaram aos americanos qual é o maior equívoco em relação à fé islâmica e houve um que se destacou, que é sobre as mulheres no Islã. Mulheres. As pessoas, ao verem mulheres muçulmanas aqui ou na mídia, acabam tendo uma visão limitada de algumas culturas. Isso passa a percepção de que as mulheres são maltratadas no Islã, que elas são subjugadas, que não têm nenhum direito, mas esse não é o caso, porque sempre precisamos separar a cultura dos ensinamentos do Islã. Assim como mencionei, nós separamos as práticas de certos cristãos dos ensinamentos da Bíblia. Alguns Sikhs podem estar certos, mas nem todo Sikh é perfeito. Então você tem que separar os ensinamentos de Guru Nanak do que acontece na prática, não apenas as boas pessoas da fé Sikh. Então o maior equívoco é sobre as mulheres no Islã. Então rapidamente, certo? Antes do Islã chegar à Arábia, as mulheres não tinham nenhum direito, eram maltratadas, tratadas como propriedade, e algumas meninas eram enterradas vivas. Essa era a situação no mundo todo naquela época. Então, com a orientação de Deus, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, concedeu uma honra maravilhosa, direitos, responsabilidades e recompensas às mulheres. Então, quais são alguns desses? Em primeiro lugar, quando se trata das mulheres como mães, eu já mencionei essa narração, que devemos amar, honrar e respeitar todas as pessoas do mundo. E tem mais uma fala do profeta. Você sabe, ele disse que o paraíso está aos pés das suas mães. Mas cuidar delas, respeitá-las, honrá-las, certo? Obedecê-las, esse é um dos caminhos para ir ao paraíso. Antes do Islã chegar à Arábia, elas eram rejeitadas e tratadas como objetos. O Islã as elevou com essa honra. Como esposas, Muhammad, que a paz esteja com ele, disse aos homens muçulmanos e maridos que o melhor entre vocês é aquele que é o melhor com sua esposa, com suas esposas. Uau! Significa que você tem que ser o melhor para elas.
E com as irmãs, com as filhas, da mesma forma, sabe? De um jeito incrível, devemos cuidar delas. Então, quais são alguns dos direitos que o Islã deu às mulheres? Às vezes, a cultura pode ter tirado esses direitos. Quais são alguns desses direitos? Certo? Um direito que foi dado às mulheres muçulmanas é o direito à educação. A gente costuma considerar garantido que qualquer mulher ou menina possa se matricular em qualquer faculdade. Se aceitarem, você pode fazer até 2 doutorados. Mas esse não era o caso até meados do século XVIII neste país. Mas o Islã deu esse direito às mulheres muçulmanas no século VII, não só de obter educação, ensino superior, vendo isso como empoderamento. As mulheres muçulmanas foram as criadoras de hospitais, farmácias e universidades. Enquanto as mulheres deste país lutavam por direito ao voto, universidade e conta bancária, as muçulmanas já tinham esses direitos desde o século VII. Na verdade, a universidade mais antiga em funcionamento contínuo no mundo inteiro foi fundada por uma mulher muçulmana. Pense nisso. Então, Fátima Al-Fihri, no ano de 859, no Marrocos, na cidade de Fez, ela lançou as bases, de acordo com o Guinness Book of World Records, da universidade mais antiga em funcionamento contínuo no mundo inteiro. Tom pense, antes de Harvard, Oxford, Cambridge, Penn State ou qualquer universidade, vieram as mulheres muçulmanas. Tudo bem. E quanto ao direito de manter o sobrenome quando se casam? Só no século XIX, as mulheres neste país conquistaram o direito de manter o sobrenome quando se casavam. Antes, a lei obrigava as mulheres a adotar o sobrenome dos maridos. Mas o Islã deu esse direito às mulheres muçulmanas. Quando se casam, elas não precisam mudar o sobrenome, podem manter o sobrenome com o qual entraram no casamento. No século VII, o Islã, nos anos 1800 neste país. E quanto ao direito de votar? O Islã concedeu às mulheres muçulmanas o direito de participar da política. No século VII, nossas mulheres aqui, quando foi isso? Cerca de 1920, certo? E sobre o direito à propriedade? Mulheres muçulmanas, no século VII, tinham o direito de possuir propriedades, de comprar propriedades, de serem donas da sua própria situação financeira. Em Illinois, não sei sobre Michigan, mas acho que é similar. Em Illinois, que é o estado vizinho ao seu, as mulheres, não todas as mulheres, aliás, apenas as senhoras brancas caucasianas casadas, conquistaram o direito de possuir propriedades. Depois de tanta luta. O Islã concedeu esse direito lá no século VII, correto? E eu posso continuar falando sobre isso, certo? Eu posso continuar falando. Então, o ponto principal é este. Quando as pessoas às vezes olham para a mídia, se elas não têm acesso a um bom conhecimento, como vir à mesquita, fazer perguntas, ler o Alcorão, então elas podem limitar a percepção delas sobre o Islã apenas a coisas como, sabe, mulheres e que jihad significa violência, todos esses equívocos. Mas se nos educarmos, veremos que o Islã veio como uma bênção para toda a humanidade, mas especialmente para as mulheres como mães, esposas, filhas e irmãs, com direitos e honras maravilhosos e alta castidade e moralidade que o Islã concedeu. Então, Tom, eu diria que essa seria uma área importante que precisamos entender e eliminar esse equívoco. Usamos que a paz esteja com ele, que significa que a paz esteja com ele, ao mencionar o profeta Muhammad. Você disse em árabe, Sallallahu alaihi wasallam, que significa que a paz esteja com ele. Há uma razão para dizer que a paz esteja com ele sempre após citar o profeta. Como você deve ter notado, sempre que menciono Muhammad, digo que a paz esteja com ele. E o motivo é respeito. Porque amamos, admiramos e seguimos Muhammad, que a paz esteja com ele, como exemplo para nós e toda a humanidade. Como sinal de respeito, assim como faço com meus pais, não os chamo pelo nome. Falo, sabe, mamãe e baba, ou pai ou mãe, sempre com respeito, honra e carinho. Assim também. Este é um título, um envio da súplica para quem consideramos o maior ser humano que já existiu. Por isso dizemos que a paz esteja sobre ele. Na verdade, o Alcorão também menciona que Deus e os anjos estão enviando bênçãos ao profeta. Vocês muçulmanos fazem igual. Em segundo lugar, Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: quando ouvirem meu nome, enviem paz e bênçãos sobre mim.
Em terceiro lugar, ao dizer que a paz esteja com ele, ou salallahu alaihi wasallam em árabe, o profeta afirmou que você recebe 10 vezes a recompensa. Mas isso não é tudo. Ao mencionar qualquer profeta ou mensageiro, dizemos: Jesus, que a paz esteja com ele. E Moisés e Abraão, que a paz esteja com eles, pois amamos e respeitamos todos os profetas. Não é só com o profeta Muhammad, mas também com os outros profetas. Paz e bênçãos para todos. O que o Islã diz sobre dançar e cantar? Dançar e cantar, certo? Tudo bem. Então, quando se trata de dançar, sim, dançar pode ser permitido, desde que a dança não seja acompanhada de, como posso dizer, letras que possam ser, imorais, palavrões, coisas desse tipo. Então, se os homens estão dançando de uma forma legal, sóbria, se divertindo de uma maneira saudável, diversão de meninos, diversão de homens, sem perder a consciência de quando vai ser a oração. Isso pode ser permitido até certo ponto. O mesmo vale para a música, com uma ressalva. Muitos estudiosos muçulmanos dizem que a música é ou proibida ou desencorajada. Certo? Esse é o motivo. Seja sincero, ok? Quando você ouve uma música, digamos, 5 vezes por dia, mesmo quando vai dormir, essa música fica tocando na sua cabeça. Quando você está rezando, a música está tocando na sua cabeça, você perde o foco. Eu nem estou falando das músicas ruins, até mesmo das músicas boas. Então, qualquer coisa que nos afaste do foco em quem é o Criador, o propósito da vida, a obrigação maior e mais elevada que Deus nos deu. Então, por esse motivo, muitos estudiosos dizem que a música, não importa se é música boa ou ruim, ambas são desencorajadas ou até mesmo proibidas. Músicas e letras ruins são proibidas. Mesmo a música boa ainda é desencorajada no Islã, de acordo com muitos estudiosos. Os não muçulmanos podem tocar o Alcorão e lê-lo? Ok, então o Alcorão está em qual idioma? Se eu perguntar para vocês em que idioma ele está? Espanhol. Árabe, certo? Sim. Então, como nossos irmãos e irmãs não muçulmanos não sabem ler árabe, o que fazemos é levar a mensagem do Alcorão para todos vocês. Damos a eles traduções do Alcorão em inglês, espanhol e outros idiomas. Você ainda receberá a mensagem, então não há necessidade de possuir uma cópia do Alcorão em árabe. Porque às vezes, para as escrituras sagradas, precisamos respeitá-las, honrá-las. E se não soubermos como honrar as escrituras, podemos acabar colocando-as no chão, talvez não as respeitando, mesmo que não seja de propósito, certo? Por isso, desencorajamos não muçulmanos que não sabem árabe de pegar a cópia em árabe, sugerindo que escolham apenas a versão em inglês. Também tenho muitas Bíblias e nunca as colocaria no chão. Sempre as guardo em local alto, limpo e bonito, com respeito. Da mesma forma com o Alcorão. Sim. Por último, mas não menos importante, quantos imames esta mesquita tem? Certo? Quantos imames? Bem, imam significa líder. Imam significa líder. Como você viu hoje, havia um imame liderando a oração. Para liderar a oração, é necessário alguém guiando, assim como alguém governa o país, certo? Um diretor. Então, da mesma forma, um imame. No entanto, as atividades da mesquita são tantas. Celebrar casamentos, fazer sermões às sextas e orar 5 vezes ao dia. Nós nos encontramos 35 vezes por semana na mesquita. Então, para um imã ou um líder só, isso seria demais para essa pessoa. Então, o que fizemos foi que algumas mesquitas podem ter vários imames e eles dividem suas responsabilidades. E então eles cumprem. Então, um imã pode dizer: sabe de uma coisa, eu posso vir e liderar a oração? Na oração antes do nascer do sol e no início da tarde, outro imã pode conduzir as demais orações. Alguns imãs podem oficializar casamentos, outros orientar escolas de domingo ou fim de semana. Então, uma mesquita pode ter mais de um imã com responsabilidades diferentes. Mas, para conduzir as orações, deve haver só uma pessoa liderando, não duas. Espero que entenda, certo? Sim, pelas responsabilidades abrangentes. Ótimo. Última pergunta, depois vamos descer para comer. Esse é o melhor momento para conversar com o Dr. Sabil Ahmed ou qualquer pessoa e fazer perguntas. Será um ambiente mais íntimo.
Mas essa é uma boa. Então você tem muitos, sabe, crescendo, vemos muitos muçulmanos, vemos muitos revertidos, certo? Muitas pessoas aceitam o Islã e você, Dr. Sabil Ahmed, deve ter bastante experiência com isso. Isso é uma grande mudança na vida. Você está deixando sua religião, você está vindo para o Islã. Obviamente vão haver diferenças com as famílias, certo? Há uma dúvida, sou revertido ao Islã e gostaria de saber como manter o relacionamento com minha família, que é cristã. Há uma pergunta em detalhes, mas vamos responder essa pergunta. Claro, claro. A pergunta é: essa pessoa se converteu ao Islã a partir de outra fé? Sim, do cristianismo. Ok, tudo bem. Você sabe, você vai se surpreender ao descobrir que nos Estados Unidos, a cada ano, aproximadamente 25 mil pessoas se convertem à fé islâmica por escolha própria, Porque não há força no Islã, não há compulsão na fé, porque mesmo que alguém force uma pessoa, essa pessoa não está mudando de coração. Muitas pessoas, quando vêm aqui, ligam para a mesquita ou simplesmente vêm até aqui, encontram os muçulmanos, pedem uma cópia do Alcorão, têm perguntas que nós respondemos e então, ao mesmo tempo, ou quando voltam da próxima vez, dizem: sabe, lemos o Alcorão, sentimos que estamos conectados com o Alcorão, sentimos que as respostas foram dadas para nós, para as perguntas que tínhamos. Como podemos escolher e nos converter à fé que desejamos? Outras pessoas também fazem isso, certo? Algumas pessoas ligam, fazemos a conversão pelo telefone e elas vêm aqui. Então, ontem eu estava em Chicago, realizamos uma casa aberta semelhante na mesquita MSI em Glendale Heights. Muitas pessoas foram lá e após a apresentação, um voluntário me enviou uma mensagem dizendo: Doutora Sabel, tem alguém aqui? Ela participou da casa aberta. Agora ela está pronta para se converter ao Islã. Sim. Então eu me sentei com ela e muitos muçulmanos, eles estavam assistindo e todo mundo gravando o vídeo, certo? Então eu fiz a pergunta para ela. Ok, o que te fez se converter? Ela disse: eu passo em frente à mesquita tantas vezes, sempre fico curiosa. Minha amiga me deu uma cópia do Alcorão. Ao ler, todas as minhas perguntas foram respondidas. Deus pode ser múltiplo ou único. O Alcorão destaca que Deus é único e tem atributos maravilhosos. Eu acreditei nisso. Ela questionou se Jesus era Deus, filho de Deus ou só um profeta. O Alcorão afirma que ele era só um profeta realizando milagres vindos do Criador. A mensagem dele foi ensinada por todos os profetas. Minhas dúvidas sobre Jesus foram respondidas, disse ela. Então ela disse: a sociedade enfrenta muitos problemas, como abuso de drogas, racismo e alcoolismo. Ao ler o Alcorão, encontrei soluções e senti que essa é a fé e o livro certos para mim. Como eu me converto ao Islã? Então ela veio com 2 crianças. Então aquela mãe se converteu ao Islã, certo? Então agora a questão é: como essa pessoa que se converteu ao Islã, que tipo de relacionamento ela teria com suas famílias? Primeiramente, o Islã nunca veio para separar as famílias. O Islã veio para unir famílias, vizinhos e toda a humanidade. Então, para essa pessoa, eu mencionei para ela, eu perguntei: você tem pais? Ela disse que sim. Eu disse: hoje, Nicole, seja uma filha melhor para seus pais. Eu sei que você era uma boa filha, agora você deve ser a melhor filha para seus pais, porque o respeito, a honra que o Islã deu a todos nós, inclusive a você, em relação aos seus pais. Então eu mencionei que ela era mãe, agora você deve ser uma mãe melhor para seus filhos, certo? Então esse foi o conselho que demos. O Islã veio para unir a família. As famílias, Agora o último, se esse na verdade é um desafiador. Sabemos que em outras religiões, como o cristianismo, existem o catolicismo, o batismo e várias seitas. Então, isso também é sobre o Islã, certo? Pelo que eu sei, a religião não pode ser dividida em seitas. Está correto considerar, e sei que alguns já ouviram os termos xiita, sunita ou sufista? O que é isso de novo? Isso é transparência, certo? Eu poderia ter dito: não quero essa pergunta, vamos encerrar. Essa é difícil. Também quero saber a resposta, pois no Islã sabemos que Deus não enviou diferentes seitas. Deveria haver apenas uma religião, mas existem o xiismo, sunismo e sufismo. Então, qual deles você sugeriria para esse novo muçulmano considerar? Ok, muito bom. Há uma passagem no Alcorão, capítulo 3, versículos 103 e 104. Deus está dizendo para não se dividir em diferentes grupos.
Porque, novamente, o Islã veio para unir os muçulmanos e unir a humanidade. Estou quase terminando. Desculpe, olhando para o relógio. Ok, estou quase terminando. Ok. Então, sim, existe um Islã trazido pelo profeta Muhammad, dado por Deus através de Muhammad, que a paz esteja com ele para toda a humanidade. No Alcorão, Deus não chama os seguidores do Islã de sunitas, xiitas ou outros nomes. Existe apenas um rótulo que Deus deu aos seguidores do Islã. Adivinha qual é? Começa com a letra M. Muçulmano, certo? Isso mesmo. Está escrito no capítulo 22, versículo 78, tanto antes quanto aqui, vocês são chamados de muçulmanos. Se alguém perguntar, Sabel, quem é você? Sunita, xiita, wahhabi, tudo isso, eu diria que o único rótulo que Deus me deu é o de muçulmana. Como eu disse, sunitas e xiitas não são como católicos, protestantes ou ortodoxos orientais, pois todos os muçulmanos compartilham o mesmo conceito de Deus. Em segundo lugar, todos os muçulmanos ao redor do mundo temos uma única versão do Alcorão, enquanto existem muitas versões da Bíblia. Todos os muçulmanos ao redor do mundo, da forma que você viu os muçulmanos rezarem, nós rezamos da mesma maneira. Isso significa que nos voltamos para uma única direção? A direção de Meca é a mais antiga casa de adoração. Cada muçulmano ao redor do mundo, nós rezamos exatamente da mesma maneira. Sabe, eu nunca estive em Punjab, por exemplo. Se eu for para Punjab, para qualquer mesquita em Punjab, eu me sentiria em casa na mesquita, porque eles estariam rezando da mesma forma que rezamos aqui em Troy. Todas as muçulmanas. O que digo é que, independentemente dos rótulos que as pessoas adotam, o principal é ser muçulmana, pois as muçulmanas se unem pelos fundamentos do Islã. Mesmo conceito de Deus, mesmo Alcorão, mesma forma de adoração, mesmos fundamentos. Essas diferenças superficiais não são tão importantes. No final das contas, o Islã veio para unir a humanidade, e o Islã é esse exemplo. Obrigado pelo doce. Certo, então com isso vamos encerrar nossa sessão. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por terem vindo aqui. Eu sei. Sim, ótimo. Obrigada por terem vindo.